Vamos nos concentrar, amigos, e vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos. É sempre tão rico aprendermos um pouquinho mais da sua doutrina, dos seus ensinamentos, sempre tudo com muito amor, com muito respeito. Vamos agradecer a espiritualidade que está aqui para nos ajudar, para nos intuir. E vamos agradecer a eles por tudo que eles fazem por nós ao longo das nossas vidas. Vamos pedir humildemente para que Jesus nunca nos abandone, para que fique ao nosso lado, nos protegendo. E queremos dizer, Mestre, que queremos ser trabalhadores da sua seara. Agora, mais que nunca, compreendemos a razão da nossa existência. Fique conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Então, vamos lá. A Paula pode ler o primeiro texto? Paula, por favor. Leio sim. O Cristo. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo, limitando-se, sobre muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Obrigada, Paula. Em verdade, ergue-se o homem da atualidade à estratosfera e prepara campo de que possa lançar-se à investigação de outros mundos. Entretanto, como nunca, experimenta a necessidade de paz e consolação no plano que lhe serve de moradia. Em verdade, desce ao abismo oceânico e recolhe os vestígios das civilizações mortas, surpreendendo formas estranhas de existência, penetrando linhas obscuras da natureza. No entanto, sente-se incapaz de acesso aos labirintos da própria individualidade, perambulando entre enigmas e inquietações, quase que à maneira de um mendigo de luz. Em verdade, relaciona os segredos do microcosmo com a mesma facilidade com que resolve elementar problema de matemática. No entanto, ainda esbarra à frente dos ínfimos segredos da dor e da morte, com a mesma perplexidade das raças que o precederam na corrida dos milênios incessantes. Em verdade, vence a hanseníase e a tuberculose, determinando novos rumos à medicina, que se engrandece ao toque do progresso renovador.
Todavia sofre em si mesmo profundas chagas de angústia e desilusão, qual se fora pobre desterrado em escuro presídio do universo. Eleva-se e rebaixa-se, cura e envenena-se. É que falta ao coração humano aquela compreensão cristã, capaz de erguê-lo às culminâncias em que se lhe destaque a própria inteligência, enceguecida pela vaidade, o verme roedor da terrestre grandeza. Em algum tempo, como agora, o viajante do mundo sentiu tanta necessidade da bússola espiritual que lhe oriente os destinos. Em meio da abundância de recursos materiais, clama por socorro, qual se a existência lhe fora deplorável cativeiro. É por isso que, entre os escombros da guerra e entre as ruínas do incêndio das paixões, a que o orgulho lhe conduziu à civilização do presente, volve o ensinamento de Cristo, através de 1000 modos, constando-nos ao soerguimento pela humildade salvadora, de vez que somente reconhecendo a nossa condição de usufrutuários do patrimônio divino, com iniludíveis obrigações de trabalho e fraternidade, uns à frente dos outros, é que conseguiremos a própria recuperação, a caminho do homem regenerado e da terra melhor. Emmanuel, do livro Abrigo, psicografia de Chico Xavier. Excelente, obrigado a todos, obrigado Adriana, Paula, Giovana. Nós, sempre me surpreende a profundidade dos textos do Emmanuel e como cada pequeno parágrafo às vezes esconde uma imensidade de reflexões, né? E é muito interessante, faço a introdução apenas chamando a atenção para o fato de que a presença, né, do Cristo, Emmanuel vai mostrar nesse texto que a presença do Cristo não é um evento só, um momento da história e passou, acabou, né, outros momentos vieram, outros o antecederam. Na verdade, ele vai mostrar que esse é o eixo, né, do desenvolvimento, da vida, da história, da civilização, e que sem ele nós vamos capengar sempre. Então, é de uma grande profundidade, porque a atitude diante, né, da mensagem do Cristo, a atitude que nós temos tido diante da mensagem do Evangelho, não é uma atitude de compreensão e de lucidez. Não por maldade, muitas vezes, simplesmente porque nós não entendemos, porque nós não tínhamos percebido a dimensão e a importância da mensagem e da pessoa do Cristo. E isso é um outro aspecto que eu acho que é relevante. Há muitas mensagens no mundo, há muitas filosofias, há muitas teorias, há muitos sábios, grandes gênios, e nenhum deles pode guiar a nossa vida. Nenhum deles. Então, Emmanuel, ele me dá a impressão, ele nos diz, nós podemos fazer o que nós quisermos, nós podemos ir onde quisermos, podemos seguir a filosofia que quisermos. Tudo é aprendizado, tudo é construção, tudo é enriquecimento pessoal, mas orientar a nossa vida é só o Cristo. E muitas vezes nós temos a impressão desses grandes palácios, das construções humanas, que são maravilhosos, mas acabam todos em ruína e em vazio. Porque falta o eixo, falta a orientação, falta a direção. E, nesse sentido, Allan Kardec compreendeu perfeitamente qual era a missão do Cristo. Ele ter escrito o Evangelho segundo o Espiritismo é um reflexo disso,
Ele percebeu que a vida humana teria que ser orientada por este eixo, e é esta a função do Evangelho segundo o Espiritismo, é desvelar para nós essa mensagem do Cristo, no seu conteúdo mais importante, que é o aspecto moral, que é o aspecto que pode orientar a nossa vida. Então, se nós não fizermos isso, nós vamos continuar fazendo belas experiências, grandes aprendizados, construindo ciências maravilhosas, e elas todas vão acabar em vazio, porque falta vida, falta a alma, falta a orientação. Então, há uma grande reflexão aí, eu faço essas primeiras palavras, e acho que nós temos uma série de elementos extremamente importantes e ricos para a nossa reflexão de hoje. Então, eu abro a palavra para quem quiser começar e se sentir inspirado a começar. Oi, Yuri. Boa noite a todos. O segundo texto eu encontrei muito difícil de entender, eu não compreendi muito, foi muito difícil para mim. Então, eu não posso falar do segundo texto, mas o primeiro texto, uma coisa que chamou a minha atenção, quando ele disse que Jesus ele viera a ensinar os homens a verdadeira vida, mas ensinar o caminho. Então, eu pensei nesse caminho, o caminho que conduz à pátria espiritual, que conduz à pátria do Pai, e o amor. Ele veio ensinar esse amor, a caridade, a perdão, uma coisa que não nós tínhamos com a lei de Moisés. Então, ele mostra para nós esse caminho. Ele mostra os médios para mim, essa reforma íntima, essa transformação, essa mudança de atitudes. Então, ele nos invitou a agir, a transformar e a praticar, sobretudo, esses ensinamentos. E eu também pensei na parte onde diz reconciliarem com Deus. Eu acho, nesse capítulo que fala das três Moisés, Cristo e Espiritismo. Então, revelações. Obrigada, César. Então, reconciliaram com Deus. Com Moisés, nós tínhamos esse Deus que era mais... nós deveríamos temer a Deus. Moisés traz a cultura do medo, mas Jesus ele muda tudo isso, como um Deus de amor, um Deus amado. Então, Jesus traz toda uma mudança de perspectiva da vida. Então, é isso minha reflexão do primeiro texto. Perfeito, Yuri, obrigado. Então, vamos lá, vamos abrir a palavra para termos mais comentários. Quando a gente começa, quando a gente começa, eu vou só falar um pouquinho, Robson, depois eu te dou a palavra. Chama. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e ler Emmanuel, ler esses grandes espíritos, que nos deixaram, através do Chico Xavier, através de outros médiuns, tanta riqueza, acho que é uma obrigação nossa fazer uma reflexão sobre como o César disse, não só sobre a mensagem do Cristo, mas sobre a pessoa do Cristo. Quem é o Cristo, Estudamos o Cristo realmente? Nós sabemos quem é Ele? Segundo Emmanuel, para esse ser reencarnar entre nós, houve uma preparação
de milhares de anos. Emmanuel é o ser mais perfeito, Jesus Cristo é o ser mais perfeito que pisou nesse planeta. Para que ele viesse passar 33 anos entre nós, foi preciso uma preparação acho que, se eu não me engano, de 5.000 anos. A redução dele para que ele entrasse no corpo físico foi algo assim de muito trabalho. Então, Jesus é alguém que merece que estudemos com muita profundidade. E se ele veio, né, viver entre nós e passar durante 33 anos entre nós, é porque isso mudaria realmente a história da humanidade. E a mensagem que ele deixa é de uma grandeza muito grande. E nesse primeiro texto, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não tem, naquela época, as pessoas não tinham condições de entendê-lo, né? E hoje a doutrina espírita explica Jesus, explica a mensagem de Jesus, as palavras de Jesus, e nós temos a oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho, né? As palavras de Jesus. E isso precisa começar a fazer diferença nas nossas vidas. Porque no mundo em que a gente vive hoje, com todas as facilidades que a gente vive, a gente tem acesso a muita coisa, né? A ciência se desenvolveu muito, tudo se desenvolve muito rapidamente, a tecnologia, a gente tem acesso a muito e muito rápido, e nós estamos deixando, né, o essencial de lado. Então, esse é algo que a gente precisa fazer, né, prestar muita atenção, porque será que Jesus tem feito diferença nas nossas vidas? Essa mensagem tem feito diferença em nossas vidas? As nossas vidas têm mudado em função da mensagem de Jesus? Então, a gente tem dado muita importância porque tem ali fora, para as influências exteriores, né, para os youtubers da vida, todas as pessoas que influenciam, né, os jovens têm sido influenciados com um grande poder por coisas muito ruins, e a gente não tem feito, talvez, o que a gente poderia fazer, né, para que a mensagem do Cristo fosse divulgada com mais força, né, e mesmo nas nossas vidas. Então, a primeira coisa é a nossa mudança com a mensagem de Jesus, e a segunda coisa é o que temos feito, né, para que essa mensagem se espalhe, para que esse eixo passe a ser realmente o eixo das nossas vidas e o eixo das vidas das pessoas que estão conosco. Então, é uma reflexão muito séria, porque Jesus é alguém que faz toda a diferença na vida da humanidade, e a humanidade tem esquecido. Então, hoje eu estava lendo uma discussão na internet, uma discussão entre duas pessoas, colocando, né, no Vaticano a culpa por todos os males. Então, a gente coloca a culpa na igreja, a gente coloca a culpa nos padres, no Papa, e esquece a essência, esquece a mensagem. Jesus não tem nada a ver com isso, né? E as pessoas estão colocando culpa na religião, mas Jesus não tem nada com isso. A mensagem de Jesus é o eixo da história, é o que vai fazer mudar a humanidade, é o que tem feito mudar a humanidade. Mas aí a humanidade está em transformação e precisa continuar o trabalho, né? E nós somos pequenas peças que pode fazer a diferença. Perfeito. Então vamos lá, Robinson. Boa noite a todos. Bem, como a Giovana mesmo comentou, né, essa questão de praticarmos o que Jesus, né, nos deixou de ensinamento é o mais importante. O lado intelectual, o lado da absorção de conhecimento, ele é super importante também porque ele nos ajuda, nos dá uma base, né, fixa e firme para você desenvolver-se espiritualmente, né, e nesse sentido, eu achava que primeiro a gente precisava adquirir a questão intelectual, que era super importante, tá? Que você primeiro adquiria, depois começaria a colocar em prática.
Mas a verdade, né, quando a gente começa a ver os livros de Emmanuel, né, Emmanuel tem uma síntese realmente fenomenal, né, que ele demonstra toda a questão da sua evolução, da dificuldade que as pessoas possuem no transcorrer do seu processo evolutivo. Muitas vezes assim, nós repetimos os mesmos erros do passado, encarnação após encarnação, nós temos constantemente repetido alguns erros que se perpetuam durante vários tempos. Mas há alguma encarnação que você realmente consegue superar isso. E a partir do momento que você supera isso, que é através da prática do bem, né? É pondo os ensinamentos de Jesus Cristo, que ele nos deixou maravilhosamente no Evangelho, os livros agora de Chico Xavier, que tem uma demonstração total, né, da forma, e próprio Allan Kardec também, decifrando no Evangelho, a gente tem todo um caminho para ser feito, mas é um caminho gradativo, a gente tem que ter o respeito pelos outros, né? E aí, voltando na questão, né, do livro hoje, né, que a gente, no primeiro tema, fala da questão desse intelecto, né, que nós devemos absorvê-lo, né? E se você verifica no livro A Caminho da Luz, o próprio Emmanuel relata que antes da vinda de Jesus, né, ele mandou diversos emissários aqui na Terra para preparar a humanidade sociologicamente, cientificamente e espiritualmente também. Então, tem todo um preparo, a espiritualidade sempre cuidando da gente, sempre nos amparando. Mas, infelizmente, né, as pessoas que vieram trazer essas mensagens não foram compreendidas. Alguns desses emissários erraram na sua missão, como nós erramos também constantemente no nosso processo evolutivo, né? Mas é isso que coloca. Eu gostaria de fazer uma síntese nesse sentido, que Jesus, né, ele mesmo se preparou 5.000 anos. Imagina aí, você é um espírito de luz, você foi o criador do planeta Terra. Como é que você consegue, para viver nesse corpo físico nosso limitado, ele precisou reduzir enormemente o seu poder, tá, a sua luz, e foi um processo longo, porque você não faz, né? É como a evolução, né? A evolução ela é gradativa, né? E o próprio Jesus também precisou de vários e vários anos para que ele se condensasse, diminuísse, para ele vir aqui no nosso meio e trazer toda essa mensagem maravilhosa que foi durante 33 anos, né? E a gente esquece, né, dessa mensagem, né? Jesus pregou durante 3 anos, né, que a gente tem o conhecimento, né? E a gente esquece dessa mensagem, né, simples, de amor, né? Moisés veio no seu tempo trazer, né, o Pentateuco, onde que ele trazia esse Deus que ainda nós muitas vezes adoramos, né? Que esse Deus de eu falo com minha esposa, com a Viviane, que eu falo que Deus é mais ou menos como se fosse a imagem que nós temos nas religiões, é que nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, e não o homem foi criado à imagem e semelhança do nosso Criador, porque nós transformamos Deus num ser vingativo, num homem barbudo que fica sentado no trono, julgando as pessoas. Se você fez certo, você vai ter o paraíso, se fez errado, você vai ser jogado no inferno, e assim por diante. Então, as pessoas, elas vivem sob pressão, elas não conseguem viverem a vida, vivem com medo. E aí, o que Emmanuel vem trazendo nos livros deles é simplesmente isso. Ame, pratique, pare de se preocupar com o seu passado. Emmanuel sempre fala, você errou no passado? Ok, passado já foi. Viva o presente. Projete o futuro, mas viva o seu presente, né? E aí, no segundo texto que ele vem trazer também, ele relata também bastante a questão, né, do processo evolutivo nosso, porque numa vida a gente vem, fazemos o bem, aí na outra vida a gente vem, ou na própria vida também, a gente dá aquela escorregada e retrocedemos, né, nesse processo, né, e nós ficamos nesse círculo virtuoso, né, em algum momento isso tem que ser quebrado, né, mas essa quebra, né, desse paradigma que nós temos é gradativo, mas você tem que ter o esforço, e Emmanuel sempre relata isso, se esforce, procure, tenha conhecimento, mas mais importante que o conhecimento é praticá-lo. Então, pratique. E a prática é diária, é no dia a dia você tendo paciência com a sua esposa, com seus filhos. Alguém dá fechada você no trânsito e fala, vai com Deus, meu filho, tá? Alguém está nervoso no trabalho, você chega, calma, né? Então, essa é a prática, né, que a gente gradativamente começa a colocar e somos instrumentos, né, da espiritualidade e procuramos, né, através do nosso esforço, ajudamos uns aos outros, porque sozinho a gente não consegue evoluir.
Nós precisamos de todos nós darmos as mãos, reconhecermos nossas diferenças, respeitarmos as diferenças, mas solidarizarmos, né? Darmos a mão e evoluirmos constantemente e junto. Perfeito, Robson, obrigado. Nada. Eu, antes de passar a palavra rapidamente, gostaria só de voltar um pouco ao texto do Emmanuel, e pegar um aspecto do que a Giovana falou, para que a gente possa aprofundar um pouco a reflexão, talvez num outro sentido. Nós temos, o que Emmanuel mostra ali é que tudo o que nós estamos fazendo, como civilização, como pessoas, né? Por exemplo, essa discussão que a Giovana falou hoje na internet, é uma pessoa que nós conhecemos lá na França e que nos manda perguntas às vezes, que acompanha o que a gente publica, o que a gente coloca na internet, e ele é protestante. Mas ele diz, eu gosto do espiritismo, eu me explica as coisas e me ajuda a entender a minha religião. E ele discutia com uma senhora que disse, eu não preciso de Deus, eu eduquei meus filhos sem Deus, eu tenho orgulho de ter feito isso. A religião vaticana está cheio de erros e vícios e maldades, e a verdade é que nós podemos fazer o que nós quisermos, não tem problema. Deus, se quisesse que a gente fizesse do jeito dele, não nos tinha dado liberdade, e ele aparecia na nossa porta e falasse, olha, sou eu, o Big Boss aqui, e amanhã, bom, você faz como eu estou te dizendo, a coisa vai ficar feia. Ele não faz isso, ele nos deixa livre para viver, escolher, né, aprender, ele não quer escravos, ele quer filhos. No entanto, o que Emmanuel mostra nesse texto é exatamente o que essa senhora está falando. Nós estamos construindo uma civilização sem valores, sem Deus. E é interessante porque, enquanto nos faltar a mensagem do Cristo como orientação de vida e como orientação civilizacional, nós vamos sempre acabar complicando as coisas. Então, nós desenvolvemos ciência, mas ela serve para enganar as pessoas, para vender produtos falsos, para tapear os incautos, para vender porcaria, para manipular o cérebro das pessoas. Nós estamos indo para outros planetas, mas a própria pessoa que financia, né, aquelas grandes naves para ir para outros planetas é um ser humano infeliz, que muitas vezes não se dá bem com os filhos. A nossa grandeza acaba em miséria, é isso que Emmanuel quer dizer nesse texto. A nossa grandeza acaba em miséria, porque falta nela aquilo que faz a verdadeira grandeza. O nosso cérebro brilha por um dia e nos leva à miséria, nos leva à lama. Mas se nós tivéssemos a estrutura, né, sólida do conhecimento evangélico, a nossa inteligência brilharia para sempre. Porque ela brilharia com a verdade, mas ela brilha com a mentira, ela brilha com a falsidade, com a hipocrisia, com a falta de valores, de caridade, de compaixão, de amor. Então, nós crescemos, a grande dicotomia que Emmanuel está mostrando nesse texto é que, enquanto a nossa inteligência estiver separada dos valores cristãos, nós vamos construir grandes coisas e vamos sempre acabar na miséria. É isso que tem acontecido. Quantas civilizações vão ter que existir e desaparecer para que a gente entenda isso? Então, a Giovana falou, é muito séria a questão do Cristo, né? A presença dele não é algo, mas não é, o que está em questão é quem é o Cristo, e quem é o Cristo para mim. Jesus não é uma ideia, Jesus não é um filósofo, Jesus não é um religioso. Jesus é a presença da verdade no mundo. Jesus é a presença da luz no mundo. É simples assim. Então, nós podemos fazer o que nós quisermos. A questão é
Enquanto eu não absorvo a verdade, eu vivo na mentira. Enquanto eu não estou no caminho, eu estou perdido. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele está sendo muito claro. Ele fala, ó, eu aqui, sabe aquele que vocês esperavam, que trabalharam durante séculos para preparar a vinda, que sonharam, que gerações inteiras, né, esperaram e não viram, eu sou aquele lá que vocês estavam esperando. E a presença dele é um choque. Você não fica diante da luz e da verdade e faz de conta que não ficou e não viu. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele está falando, chegou perto de mim, meu filho, você vai ver a verdade, você vai ver quem você é, você vai ver o que te falta, você vai ver tudo que é mentira na tua vida, você vai ver tudo que é treva na tua vida, mas você vai ver. Então, não existe meio termo diante de Jesus. Ou nós corremos para longe dele, ou nós corremos para ele. Não existe meio termo. Você não fica diante da verdade, e é por isso que ele não responde para Pilatos, né? O que é a verdade, Senhor? A verdade está diante de você. Você não está vendo? Você é cego? É óbvio que ele não foi descaridoso, né, de falar isso. E Pilatos não tinha, era até bem intencionado, Pilatos. Ele tentou salvar Jesus. Mas Jesus sabia que não havia nada a ser feito ali. Que também não era hora de filosofar, né? Os filósofos vão tentar explicar a verdade. Tem dezenas de livros. Dezenas. Centenas. Só de lógica tem 300 mil livros escritos. E tudo isso acaba quando você chega diante de Jesus. Eu sou a verdade. Eu não sou meia verdade, eu não sou um pouquinho da verdade, eu não sou um pedacinho do espelho, né? Essa história que a gente fala do espelho que caiu, e todas as religiões têm um pouquinho da verdade. Isso é muito bonito, mas Jesus é a verdade. Os espelhos refletem ele. Os espelhos refletem o Cristo. Sim, todas as religiões têm um pouquinho da verdade, porque todas elas refletem ele. Mas ele veio pessoalmente, ele não é uma ideia. Jesus é uma pessoa, e enquanto nós não olharmos para ele como uma pessoa, nós não vamos entendê-lo. E a gente tem que se imaginar diante dele. Se eu estivesse diante dele, que efeito isso teria em mim? E isso é poderoso. Isso pode chacoalhar a gente. Mas vamos lá. Vamos em frente. Eu pensei também quando ele disse, como você disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele também disse, ninguém vai ao Pai se não por mim. Tudo está lá. Simples e direto, né? É de uma precisão extraordinária. Não tem conversa, não tem blá, blá, blá. Né? E isso é muito interessante, né? Pegando isso que a Yuri falou, Paulo visitou muitos lugares, né? Penso até que um dia a gente vai começar um estudo só do Novo Testamento, do Velho Testamento, porque acho que vale a pena. Lógico que vale a pena, né? É só uma questão de achar horário, né? Mas ele visitou muitos lugares. E ele, em muitos lugares, ele foi batido, apedrejado. Às vezes ele saía dos lugares completamente, né, destruído. Ele teve feridas que ele carregou a vida inteira, que não sararam a vida inteira. E o lugar que talvez mais doeu nele, o lugar que mais doeu em Paulo, foi realmente um choque para ele, foi Atenas. Porque em Atenas, centenas de pessoas passavam um dia na praça discutindo filosofias.
E quando ele começou a falar, eles falaram, ah, que interessante, uma coisa nova, não conhecíamos isso. E aí ele começa a falar do Cristo, e diz, lá na Grécia tem, né, o panteão do Deus desconhecido, ele diz, esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido, ele esteve conosco, ele viveu, ele acabou de sair daqui, ele ressuscitou, ele veio dos mortos, e aí eles começaram a rir. Eles começaram a rir, você está louco, né? Quem é você, de onde você saiu? E naquele dia Paulo entendeu que existe uma sabedoria que vem do mundo, mas que pode ser muito vazia. E existe uma loucura que vem do Cristo, e que é realmente sabedoria. Então é aí que ele vai dizer, né, a sabedoria do mundo, e a sabedoria do Cristo, que para o mundo é loucura, mas que é, né, e ele percebeu que não tinha como explicar isso, que não adiantava. Né? Então, ou você entendeu pelo coração, ou você chegou perto da luz, né? Ou você já está pronto para receber essa luz, ou você vai continuar filosofando, caminhando por aí. Né? Então, ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Mas quantos na humanidade percebem que precisam voltar para o Pai? Quantos já se deram conta disso? Talvez esse seja um aspecto, né, da mensagem do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, é o que Allan Kardec fala. Né? Ele veio para nos dizer, né, como voltar para casa. Mas vamos lá. Oi, Adriana, o Alexandre. Nós dois. Boa noite, gente. Eu e o Alexandre, a gente gostou muito da parte do texto do Emmanuel. Bom, o texto do Emmanuel é maravilhoso, né, extremamente profundo, mas a parte que ele fala, né, o quanto a gente é capaz de descer nas profundezas do oceano, mas a gente não consegue entrar nas profundezas de nós mesmos. A gente consegue, né? dar um mergulho na gente mesmo, né? E essa parte do texto, assim, me tocou bastante, e aí eu comecei a pensar quanto tempo eu fiquei teimosa, né, eu não conseguia fazer esse mergulho em mim mesma, e hoje eu consigo, né, me entender um pouco mais, reconhecer os meus erros e caminhar, né, e aceitar. Então, hoje eu aceito, eu vejo que minha vida sem Jesus não seria nada, né, e aí eu vejo, assim, me entristece muito de ver, né, o quanto a humanidade ainda tem que caminhar nesse sentido. Isso é uma coisa que me toca muito. E até assisti um filme ontem que me tocou extremamente, assim, achei muito complicado, que mostra a questão da escravidão que ainda existe, né? Eu não pensei que fosse ainda tão dura, né? E isso me tocou muito, me fez refletir muito em tudo. Então, o quanto nós evoluímos como humanidade, tecnologicamente falando, né? A gente está desbravando o espaço agora, né? Mas e aí? Quanta gente ainda passando fome embaixo do nosso nariz e a gente não faz nada, né? Quantas pessoas com depressão, e essas pessoas são teimosas, orgulhosas e não querem aceitar o Cristo dentro delas, né? Então, assim, e a gente tenta ajudar e não consegue. E aí você fala, meu Deus, está ali, está tão claro, e as pessoas não conseguem ver, né? Mas para mim hoje isso é claro, antes não era claro. Então aí que está a questão também da gente aceitar que o outro tem o tempo dele, né? E tudo, e respeitar esse tempo. Mas às vezes dá uma vontade, né, de querer resolver todos os problemas do mundo, né? E dizer, gente, acorda. E é bom, pelo menos nós estamos aqui, nós acordamos, né? Nós já fizemos essa reflexão, estamos acordando, né? Aos poucos. Mas eu refleti muito também, né, a questão de toda a história, né, da humanidade, né, como ele fala no primeiro texto, quando Jesus veio, nós não estávamos prontos ainda para ouvir toda a verdade.
E aí, com o avanço, né, fomos tendo avanços tecnológicos, morais um pouco também, e aí o Espiritismo veio depois daquele grande salto, né, de avanço tecnológico com a Revolução Industrial, tudo. Aí veio o Espiritismo, né, para nos mostrar mais a verdade, né? E aí depois veio o Chico Xavier com toda essa riqueza de conhecimentos através de Emmanuel, André Luiz. Então, nós somos muito privilegiados, né, de poder ter todo esse conhecimento e ter a oportunidade de ter Cristo na nossa vida e poder fazer essa introspecção e essa transformação, né? Obrigado, Adriana. Oi, Xana. Abre o microfone, Xana. Desculpa. Então, boa noite a todos. Eu mal queria agradecer pelo texto, o texto é realmente muito rico, esse de Emmanuel, né, que fala sobre a verdade, é um texto muito atual também, fala sobre, é muito atual, e a questão que, e aí eu vou trazer um olhar que às vezes eu fico me perguntando, né, por que a gente se cega, porque ele fala da questão da enceguecidos pela vaidade. Sim, somos enceguecidos pela vaidade, porque achamos que temos todo o poder, que temos todo o conhecimento, que temos todos os recursos, que temos toda a ciência, que, né, somos donos de tudo isso, mas o que eu queria trazer também é que muitos não só são enceguecidos pela vaidade, mas também pelo sistema também, pelas tentações que existem aqui na Terra, né? E assim, eu fiquei refletindo, seria muito mais simples se não tivéssemos o livre-arbítrio, e se tivermos apenas que seguir, né, regras e condutas já pré-estabelecidas, mas o difícil é você resistir a todas essas tentações, é você conseguir encontrar e entender que Cristo é o caminho, que Ele é a salvação, que não importa quanto conhecimento você adquira, quanta inteligência você tenha, se você não é capaz de ver com falo de vários profissionais, falo do sistema de saúde, onde temos... cortou? Tá, vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Tá. Então, eu falo também como de um sistema de saúde, onde existem muitos médicos competentes, com bastante recursos, mas que quando você chega lá, ele não consegue ver além daquelas lentes, né, de formulários, burocracias e mais, ele não consegue olhar com um olhar de salvação, de uma oportunidade de salvação, né, através da caridade, né? Eles não conseguem se permitir olhar que eles estão ali com uma oportunidade única, que poucos têm de estar tão perto de um humano e de poder oferecer para eles uma esperança, uma oportunidade, mas vem apenas muitos com a ideia de vamos limitar os danos, vamos apenas tentar reparar os danos, quando na verdade o objetivo é que vamos ser criativos para poder encontrar soluções para salvar a todos, né, para ajudar a todos. Como que a gente pode estar expandindo isso? Como a gente pode deixar o lado conformista, né, e olhar com essa lente mesmo da caridade, do amor, do acolhimento, do amparo, né? Eu acho que o ser humano, de fato, ele precisa se desapegar, né, de todas esse poder que todas o intelectual que nós temos atualmente, que faz que nós se sintamos tão grandiosos que a gente acha que é capaz de tudo, e esquece que nada é nosso, né? E que a nossa única salvação verdadeiramente é quando a gente é capaz de olhar para o outro, né? Com um olhar de amor, com um olhar de afeto, com um olhar de amparo, e é capaz de vencer todas essas tentações e desafios que nos é apresentado cotidianamente aqui. Eu acho que essa é a beleza, quando você consegue quebrar todas essas barreiras e você olhar além daquilo que parece claro e óbvio, mas que na verdade não é nada disso. É apenas o obscuro de tudo isso. Perfeito, obrigado. Então vamos lá, temos tempo ainda para mais comentários. Seu Nícias. Eu vou falar rapidamente, e
o que Jesus realmente, ele veio trazer o evangelho aqui para a gente. A gente estava muito, como que evoluído na parte do intelecto, a ciência, né? Muita construção, muita beleza, né? E ele trouxe para a gente, aliado à doutrina espírita, né? Toda vez que ferimos um semelhante, estamos semeando sofrimento na vida. Olha, como que eu podia imaginar, até antes da doutrina, que eu tinha que fazer o bem sempre, porque procurar fazer o bem sempre, porque senão aquilo que eu faço no próximo é meu plantio, é o que eu vou alimentar. Eu acho que é muito importante, porque quando eu grito com a pessoa, né, eu estou semeando perturbação, eu vou receber a perturbação também. Uma outra coisa aqui, por que Jesus ele trouxe o Evangelho? Porque o Evangelho trabalha o coração, não é? E o coração é a fonte da vida. Tudo que nos acontece procede do coração, tudo, né? Não tem como. A partir do sentimento que vamos criando, decidindo, agindo, com isso a gente vai determinar o nosso futuro. Você sente, pensa, age, você vai receber. Se eu não tiver o Evangelho, eu não vou conseguir praticar o bem, não vou conseguir levar paz para o ambiente e ficar também, eu vou ficar ausente da paz, né? Terminando aqui, né? Quando se tem a fé com Deus e acreditando na imortalidade da alma, nenhum problema abalará. Aí eu pergunto, que negócio é só... Não. Quando você estiver realmente vivendo o amor, compreendendo o plano espiritual também, você realmente vai estar ligado a Deus, quer dizer, você vai manifestar a vontade de Deus, né? E vai direcionar mais o trabalho do Espírito, né? Eu coloquei aqui também que tudo de material passa, né? Essas construções, que foi falado, né? Aí, né? Só o bem que vai permanecer eternamente. Só o amor sobrevive ao tempo. Então, eu vejo o seguinte, que a gente tem que preocupar realmente com o sentimento, com o coração. Eu tenho que procurar estudar muita doutrina espírita, estudar as obras de André Luiz, de Emmanuel, o Evangelho, para que eu possa realmente compreender o que Jesus queria trazer para a gente, que é a doutrina espírita que vem realmente ajudar completamente os ensinamentos de Jesus, né? Então, seria mais isso que eu ia falar. Perfeito, senhor Nícias. Obrigado. Só aproveitando aí o minutinho, o que é que a gente faz quando tem na cidade só um fornecedor de coisa, né, que a gente quer? Você não tem jeito, você tem que ir nele, mas você pode improvisar, né? Vamos supor que você tem só um vendedor de gás na cidade. Você pode cozinhar com lenha, você pode fazer, né? Você vai encontrar outros meios, mas quando, né, a Yuri nos lembrou que Jesus disse, né, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele está dizendo, você pode ir onde quiser. Mas quando você quiser ir ao Pai, não tem jeito. É por mim. E não é beijando a mão de padres, de conferencista espírita, de médium espírita, de presidente de centro. É pelo Cristo. Então, ele está dizendo, uma relação pessoal comigo. Integrar o que eu ensinei, se transformar naquilo que eu disse que tem que se transformar. Então, nós, na verdade, num certo momento, nós vamos perceber que há entre nós e Jesus uma relação pessoal.
e que nós, às vezes, temos ignorado essa relação pessoal. Há uma relação pessoal, nós diante dele. E isto tem que isso tem que ir ficando claro para nós. Porque essa relação, ela é fundamental para a nossa salvação pessoal. Porque eu me vejo do jeito errado, eu me direciono do jeito errado enquanto eu estou longe dele. Eu preciso estar perto dele, porque quando ele olha para mim, diante dele eu me sinto uma coisa desprezível, porque eu sei a distância, eu vejo quem ele é e eu vejo quem eu sou. Mas quando ele olha para mim, ele me comunica também algo, ele diz: eu te vejo como você não se vê, por isso eu estou aqui. E é interessante porque a gente se sente diante dele um verme e, ao mesmo tempo, a gente se sente um super-herói. Eu sei quem eu sou quando eu estou diante dele. Eu sei o tamaninho que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, ele diz quando ele me olha: você está vendo como eu te vejo? Eu estou vendo o que você não vê, mas ele me comunica isso. Ele está dizendo: eu estou vendo a grandeza, eu estou vendo o Filho de Deus, eu estou vendo o que você é, mas ainda não sabe que é. Então, nós precisamos dessa relação pessoal com Jesus. Porque isso orienta a nossa existência. Se eu ficar entregue a mim mesmo, ou eu vou ser um vaidoso, como a Shana falou, né, que acredita na própria ilusão de poder e de grandeza, ou eu vou ser aquele que se acredita desprezível, né, e que se afasta e acha que não tem direito ao bem, ao amor, à luz. Então, diante do Cristo, eu tenho essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei quem eu sou. Eu sei o tamanho da minha miséria, da minha pequenez. Mas quando ele me olha, ele fala: você está vendo? Né? No olhar dele, ele me diz: você é mais do que isso. Você pode mais do que isso. Eu sei quem você é, mesmo que você não saiba. E eu estou aqui para que você entenda isso. Então, essa aproximação, essa relação pessoal com Jesus, por isso que ela é salvadora. Porque se nós ficarmos entregues a nós mesmos, nós vamos fazer o que nós estamos fazendo. O que é que virou a medicina? Virou um negócio perigoso. Se você der sorte, tiver muito dinheiro e pagar um bom especialista, você está salvo. Senão ele vai pôr em você uma prótese que não precisa, vai te recomendar um tratamento de 10 mil que é só fachada. O engenheiro vai te construir uma casa que ele escolhe o material para durar 5 anos precisamente, porque aí ela vai começar a ruir. O dentista te coloca a prótese errada e a meia boca. O professor te ensina de maneira fake. É isso que está virando a nossa civilização, porque falta Jesus. Então, nós estamos entregues a nós mesmos, nós escolhemos nos afastar dele. Agora, quando você o integra, você começa a viver num mundo que não é esse mundo. Você começa a reagir e agir de maneira que as pessoas não entendem. Não, eu não aceito isso, eu não aceito fazer, eu prefiro não fazer do que fazer errado. Eu prefiro não ganhar do que fazer algo que vai machucar alguém. Eu prefiro ser honesto e dormir com a minha consciência tranquila. Então, a nossa dimensão de vida começa a mudar. Mas isso tem que passar por uma relação pessoal com Jesus. E nós temos que acreditar nessa relação pessoal. Jesus não salva a humanidade. Jesus salva um indivíduo por vez. E cada um que ele salva, ele está salvando a humanidade. Mas não existe esse coletivo. Só existe o César, o Pedro, a Adriana, a Gláucia, a Sílvia. Jesus salva cada um de nós.
Então, mas para isso eu tenho que estar diante dele, presente diante dele, e falar, Senhor, me mostra quem eu sou, mas não me deixa ver só quem eu sou, né? Deixa que eu veja quem eu possa ser, né? Quem eu posso ser. E me mostra o caminho, né? Como Allan Kardec fala, né? Ele mostra o caminho. Então, eu insisto nisso, porque nós temos falado de Jesus como uma teoria, como uma ideia. Jesus não é uma teoria, Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa que viveu, que veio, que existe, que age. Né? E enquanto nós não estabelecermos com ele uma relação pessoal, nós não vamos passar pela porta. Né? Então, você não vai ao Pai a não ser por mim. Você pode ir onde quiser, ele não está dizendo que você tem que vir. Ele não está impondo nada, ele só está dizendo que a condição para ir ao Pai é por ele. Então, eu te levo ao Pai, eu te mostro o caminho, eu sou o caminho. Para quê? Caminho para onde? Para o Pai. Mas eu posso ir onde eu quiser. Posso ir para muito longe desse caminho. Mas é isso. Vamos... A gente pode viver muito tempo, né? Como o filho pródigo, né? Que é o que nós temos feito, A gente, né? tem ido para longe, e a gente se distancia, aí vem o sofrimento, aí a gente melhora um pouco, dá uns passinhos para trás, aí fica bem, aí a gente vai embora de novo. Então, a gente tem agido muito, muito, assim, nós temos tomado o caminho do filho pródigo, né? De irmos para longe de Jesus, irmos para longe do Pai, mas como a vaidade, o orgulho, isso vai nos deixando longe, porque se a gente não combater, né, esses males dentro de nós, a gente não consegue fazer o caminho de volta. Então, a gente tem o nosso eixo e a gente fica girando em torno dele, mas não vai para ele, né? Então, é um cuidado de cada dia, em cada ação, em cada oportunidade de ver as pessoas como irmãos, né? A gente está vendo uma humanidade, as pessoas são muito individualistas, cada um pensa em si mesmo, na própria pequena família, ninguém olha o sofrimento que às vezes está acontecendo ali do lado, a nossa mesa está farta, mas a gente não olha o vizinho que está passando fome, né? E a preocupação é sempre ter mais e ter mais e ter mais e conseguir mais, e a gente não vê a necessidade das pessoas e quanto que a gente pode fazer e não está fazendo. Né? Então, fazendo não só pelos outros, mas também por nós, né? Porque às vezes a gente não faz nem por nós, é isso que é o mais triste. A gente fecha o domingo, começa a semana, já entra na rotina, né? A gente já entra na rotina da vida e a gente esquece do caminho, né? Dessa ponte para o Pai que é Jesus. E Jesus, ele tem que estar na nossa vida, não só durante o Evangelho, durante os estudos, mas em cada dia de vida, desde que a gente acorda até o momento de... 24 horas, né? Mesmo quando a gente dorme, é pedir que ele nos sustente, que ele nos guarde, que ele nos alimente, estar com ele o tempo todo, em tempo integral. Para onde a gente vai, como disse Simão Pedro, né? Simão Pedro perguntou, para onde iremos, mestre, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde a gente vai? A gente não tem para onde ir se não for para o Pai, de volta para o Pai e através dele, né? Através de Jesus. É abandonar tudo que a gente adquiriu como valores superficiais e mudarmos realmente a nossa vida, né? Nos conduzirmos pela caridade, pelo amor, porque ninguém leva riqueza daqui, ninguém leva poder, ninguém leva as paixões que viveu, a gente leva o que conquista, a gente leva os valores adquiridos,
através do trabalho, né? Através do trabalho no bem, através das relações humanas, dessa transformação pessoal que a gente tem que fazer em nós mesmos. Então, é um trabalho de todos os dias. Bom. Excelente, meus irmãos. Se não tivermos nenhum comentário final. Tem que ser criada uma dieta detox. Como? Tem que fazer um detox, mas não necessariamente a dieta, mas a detox de tudo que nos intoxica aqui. É interessante isso, né? Você falou já na tua outra fala do sistema, né? Esse sistema, a Giovana falou de rotina, né? Como que isso nos massacra, né? Como que nós somos frágeis, como que nós todos. É interessante de falar isso, porque nós estamos aqui justamente para isso, né? Alguns amigos falaram da questão da prática do Evangelho, né? Mas para começar a prática, a gente tem que entender o que está acontecendo conosco. E nós fomos criados, educados num sistema que tem valores, que tem estruturas, que são, às vezes, impositivas, né? Você tem que vencer a qualquer custo, você tem que ser o primeiro, você tem que ganhar, você tem que... e nós vamos vivendo nisso, e o que Jesus está nos ensinando sim, você pode lutar as suas lutas nesse mundo, você pode ser um profissional competente, você pode ser uma pessoa grande nesse mundo, mas tudo isso é vazio, tudo isso não vai ficar de pé se você não tiver a estrutura mental, moral, espiritual necessária. Então, é interessante que nós vamos vendo, né, o que vai acontecer. Nós estamos desenvolvendo uma ciência maravilhosa, mas é o que a Xana falou, você vai visitar um médico, às vezes você vê lá uma frieza, né, um ser humano que tem um conhecimento extraordinário, que acumulou tudo aquilo foi dado de graça para ele muitas vezes, porque Newton não cobrou nada, Pascal não cobrou nada, né, Harvey não cobrou nada, os descobridores da cirurgia não cobraram nada, e o sujeito te olha como se fosse um rato desprezível, né? Então é triste, porque é grandeza e miséria. É uma contradição, é o que Emmanuel fala nesse texto, é uma grandeza extraordinária, né? E miséria, você vê lá o Elon Musk, né? Maravilhoso, eu acho ele genial, eu sou fã dele, né? Ele está mandando naves para fora, mas tem milhares de sem-abrigos nos Estados Unidos, milhares de pessoas sem plano de saúde, sabe? Então, eu sei que nós não podemos esperar dele tudo, não é isso, mas é só para dizer que nós não estamos olhando para a direção certa das coisas, né? A gente é capaz de grandeza, Jesus não está pedindo para a gente deixar a grandeza das descobertas, da inteligência, ele nunca pediu isso. Mas ele pediu para a gente fazer isso do jeito certo. A serviço dele. A serviço do amor, né, da evolução espiritual, do que nos serve essa grandeza, se no final você acaba em miséria, você não tem o amor dos teus filhos, você não tem prazer na vida. Você vê médicos, eu uso os médicos porque são os mais visados, né, mas você vê empresários, você vê pessoas do mundo da política, você vê professores, eu tive amigos que trabalhavam 80 horas por semana, né, e comprou casa, comprou apartamento, comprou rancho, e aí tem um câncer. Então, os enigmas da vida estão diante de nós, os enigmas da morte, da doença, da dor, do sofrimento ainda estão diante de nós. E a nossa grandeza toda acaba ali. Então, e o espírito, né? E o amor. Então, nós somos abençoados realmente, né? Acho que foi a Adriana que falou, nós somos abençoados, porque nós temos a possibilidade de ver isto, de entender isto. Nós não estamos
Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, né, André Luiz, todos esses grandes espíritos, todos eles apontam uma direção, Jesus. Né, o Chico dizia, Jesus, Jesus, não sou eu, é Jesus, olha para Jesus. E a gente tem que acabar com essa ilusão de que Jesus está longe, de que eu preciso, né, disto ou daquilo. Não, Jesus não está longe, mas a gente tem que ter a coragem, né? Porque quando a gente se coloca diante dele, a gente se coloca diante da verdade. E a verdade às vezes é dura. Ela nos mostra quem nós realmente somos. Mas diante dele não é a verdade crua, fria, é a verdade que ama, que acolhe, que nos mostra que nós somos preciosos, que nós somos filhos de Deus, que nossos irmãos são preciosos. Essa é a diferença. Então, há um trabalho, né, meus amigos, a ser feito. E é um trabalho muito bonito. Eu acho que a bênção que nós temos de ter o Espiritismo, de ter essas mensagens extraordinárias. Nesses dias eu conversava, a Giovana me falou, como é que nós vamos ler, né? Esses 500 livros. Eu falei, ler é fácil. Né? Ler é fácil. Você faz uma rotina de tantas páginas por dia, você lê 500 livros. Né? O duro é ler, entender. Nós pegamos uma lição, um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo e uma lição de Emmanuel. E vocês podem ter certeza, nós tocamos só num pedaço da coisa toda. Então, esses espíritos, né, aquelas mensaginhas de Emmanuel, às vezes são 3 estrofes. Né? Você lê, você fala, aí você começa a olhar, você fala, pera aí, né? Tem uma que já faz uns 3 dias que eu estou matutando com ela, é um pedacinho assim, uma coisinha pequenininha de nada. Né? E eu não entendi. Não entendi. Falei, não, peraí, tem alguma coisa aí que eu não entendi. Eu estou matutando com ela. Né? Então, não importa muito que a gente leia muito, não. Importa que a gente pegue uma mensaginha dessas e às vezes passe uma semana nela. Né? Porque a profundidade desses espíritos é essa, né? Ele quer que a gente perceba, que a gente veja. Por exemplo, uma mensagem dessa, ela pode me levar a refletir por toda a vida. Porque é orientação pessoal e orientação social. Que Emmanuel está falando ali. É o que eu faço como pessoa de mim mesmo, é o que eu faço como cidadão, são as escolhas que eu faço, está tudo ali. Se falta o eixo, que é o Cristo, onde é que vai uma carroça sem eixo? Ela pode ser de ouro. Nós temos construído carroça de ouro, mas não tem eixo. A gente tem que arrastá-la, mas com eixo e roda ela vai longe, senão é pesado. Então a nossa vida tem sido isso, a gente está construindo palácios dourados, mas vazios. Né? Falta a essência, falta o Cristo. Enquanto faltar o Cristo, nós não vamos a lugar nenhum. Tudo que nós construirmos, pessoalmente ou como civilização, podemos ter certeza disso. Vai brilhar por uns dias e vai acabar na poeira e na lama. Porque falta coração, como disse o seu Nícias. Falta essência. Enquanto faltar isso, nós não vamos a lugar nenhum. Mas muito bom, meus irmãos, o nosso tempo se esgota, então nós vamos convidar a todos para a nossa prece final. Querido Mestre Jesus,
brilha na noite dos nossos corações um céu estrelado. E nesta noite brilha uma estrela. E ela desce lentamente. Diminui seu brilho, brilho solar, para acomodar-se nos braços de uma menina. Nesta noite, Senhor, o mundo mudou. Nossas vidas mudaram. Nasceste na simplicidade para nos dizer que é preciso ser simples. Trabalhaste humildemente para mostrar que não importa muito o que fazemos, quem somos neste mundo, mas quem somos diante dos olhos de nosso Pai. Nada tiveste, Senhor, para mostrar que podemos ter coisas, desde que as coisas não nos tenham. Mas escolheste caminhar pelas estradas, visitar as pessoas, estar com as pessoas, partilhar o pão do amor de Deus com todos aqueles que tiveram o privilégio de contemplar teus olhos. E neles, Senhor, havia a doçura do amor de nosso Pai, havia a luz que nos mostra o caminho. E nestes 2000 anos, o teu amor nos tem visitado todos os dias. Nunca ficamos sós. A presença do teu amor tem nos acompanhado, ainda que escolhamos te ignorar. Então, Senhor, dá-nos a humildade de nos curvarmos diante da tua grandeza. Nós que tão facilmente nos curvamos, Senhor, bajulando o poder, os grandes cérebros, os grandes políticos, os poderosos deste mundo, mas nos recusamos dobrar os joelhos diante daquela manjedoura. Não, isso nós não temos feito. Então, Senhor, se ora podemos te pedir algo, ajuda-nos, Senhor, a nos livrarmos das doenças que têm corroído nossa alma, a lepra que tem devorado nossas vidas. Limpa-nos, Senhor, de nós mesmos, para que nós possamos, como aqueles homens sábios e poderosos, mas lúcidos e conscientes, que te visitaram, também nós, na nossa simplicidade, nos curvarmos diante desta criança,
diante deste mestre, que foi da estrebaria simples à cruz, para nos mostrar o caminho da casa de nosso Pai. Nada somos, Senhor, se o teu olhar não estiver sobre nós. Que o Senhor nos guie, que o teu amor liberte nossas almas, que o Senhor nos mostre o caminho e que nós saibamos confiar plenamente no teu amor, na tua presença. O Senhor nos guarde, o Senhor nos guie, o Senhor nos auxilie a sermos aquele ser que vemos em teus olhos, mas que ainda não somos. Fique conosco, Senhor. Abençoe nossas vidas, nossos lares, que nós possamos viver com alegria, porque nós já te conhecemos. Fique conosco hoje, fique conosco em todos os dias da nossa existência. Que assim seja, Mestre.